Olá, amigo, amiga, irmão, irmã, seguidor aqui do canal CRB. Muito bom estarmos juntos novamente para meditarmos à luz das Escrituras. Você é meu convidado, minha convidada, para estarmos juntos logo após a nossa vinheta. E hoje estamos começando nossa leitura no Evangelho de João, capítulo 9, a partir do versículo 1 até o versículo 12, onde diz assim a leitura: Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse-lhe Jesus: Nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou sobre os olhos do homem. Disse-lhes: Vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou e voltou vendo. Seus discípulos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: Não é este homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmaram que era ele. Outros diziam: Não, apenas se parece com ele. Mas ele mesmo insistia: Sou eu mesmo. Então, como foram abertos os olhos? Interrogaram eles. Ele respondeu: O homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles perguntaram: Onde está este homem? Não sei, disse ele. Então nós vemos aqui uma passagem onde, mais uma vez, Jesus demonstra graça, demonstra amor, demonstra o seu poder. Olhando para esse texto, vemos 6 pontos para serem observados. Jesus passando com os seus discípulos e conversando. Um segundo ponto, um homem cego de nascença. Um terceiro ponto, a interrogação dos discípulos sobre o estado daquele homem. Também podemos observar. Um quarto ponto, a cura daquele homem. Um quinto ponto, o descrédito de quem conhecia aquele homem. E o sexto, a revolta porque Jesus curou esse homem. Então nós vamos ver algo que muitas vezes nós achamos que isso acontece conosco, dentro da própria igreja ou fora da igreja. Mas isso demonstra que desde a época de Jesus, os homens já agiam dessa forma. Olhando para o primeiro ponto, então, Jesus passeando com os discípulos, esse ponto nos mostra no versículo 1 e 2. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Então, muitas vezes, eu mesmo no início da minha conversão, pertencia a uma igreja que tudo era o diabo. Se você passava mal,
por causa de pressão, por causa de alguma coisa, você está em pecado. Você está em pecado, você precisa se arrepender. E por bom tempo eu vivi sobre essa opressão da religião. E quando nós olhamos para esse texto e Jesus fala, não, mas nem ele nem seus pais pecaram, foi para se manifestar a glória de Deus. Nós vemos então que essas narrativas caem por terra da religião. Independente se nós somos cristãos ou não, nós também adoecemos, também ficamos doentes. Também passamos os males dessa terra. Porque a Bíblia nos fala que neste mundo tereis aflições, mas tende de bom ânimo. Por quê? Porque Jesus venceu. E se ele venceu, nós também venceríamos. Então, nós o que precisamos observar as Escrituras. Porque quando nós observamos as Escrituras, nós não somos enganados. Nós não somos manipulados. Nós observamos as ações do Mestre, a palavra dos Mestres, o ensinamento do Mestre e seguimos o Mestre. E quando nós observamos e atentamente os mandamentos, os ensinos do Mestre, nós não somos enganados, nós não somos manipulados. E isso deixa revoltado, irado os religiosos dessa terra, os manipuladores, os opressores. E é por isso que Jesus falou no versículo 8:32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, como nós vimos no vídeo anterior. Se você não assistiu, deixa aqui meu convite e assista o vídeo anterior a esse. Então, o segundo ponto é que Jesus olha para este homem, um homem cego de nascença, no versículo 1. Ao passar, Jesus viu um homem de nascença. Talvez os religiosos passaram por lá, as pessoas que vão ao templo passaram por lá e viram aquele homem, mas nada o fizeram. Mas quando Jesus passou por aquele homem, Jesus viu ele de uma forma diferente. Jesus viu aquele homem de uma forma diferente. Assim como Jesus olha para mim, assim como Jesus olha para você. Nós somos alguém diferente para ele. Talvez muitos religiosos passaram pela gente e desprezaram nós. Lá, que nem o coxo no tanque de Betesda, que nem a mulher samaritana no poço, ou até mesmo Nicodemo, que era um dos principais sacerdotes, foi ter com Jesus, porque Jesus olhava diferente, tinha algo diferente. E é isso, talvez a gente precisa enxergar Jesus dessa forma também. Quando Jesus olha para nós, nós precisamos ter certeza que Jesus não é mais um. O terceiro ponto que nós observamos é a interrogação do discípulo sobre o estado daquele homem. Quando nós olhamos o versículo 2 ao 5. Seus discípulos lhe perguntaram, mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que viesse nascer cego? Disse-lhe Jesus, nem seus pais pecaram, nem ele, mas isso é para que a glória de Deus fosse manifestada na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar as obras daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Então, Jesus aqui demonstra graça, misericórdia sobre aquela vida. Não condenando, não apontando, mas demonstrando que como nós devemos agir para com o próximo. Como nós devemos agir para com aquele que precisa de graça, de misericórdia de Deus. Então nós vemos que depois de tudo isso, Jesus então cura aquele homem. Nos versículos 6 e 7. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então disse, vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem lavou-se e voltou bem.
Aqui nós podemos ter várias interpretações ou vários questionamentos. Por que Jesus não fez que nem no tanque de Siloé? Olha, vai, pega as suas coisas e se manda daqui. Vaza, queima chão. E aquele homem começou a andar. Por que Jesus não fez a mesma coisa com esse homem? Talvez se Jesus tivesse colocado a mão na cabeça dele, colocado a mão sobre os olhos, sobre o ombro, e aquele homem seria curado também. Mas Jesus, talvez com aquela ação de cuspir no chão, fazer um lodo, um barro e colocar sobre os olhos daquele homem, talvez há um significado muito maior do que nós podemos observar sem meditarmos profundamente. O que Jesus queria demonstrar é que ele era o Senhor. Porque quando nós olhamos os versículos anteriores, ele diz que ele é a luz do mundo. Então quando nós não estamos olhando para Jesus, quando nós não estamos próximo de Jesus, nós continuamos cegos. Nós continuamos não enxergando nada. E com a ação de Jesus, então, a partir de agora, nós conseguimos enxergar a luz e através da luz de Jesus. E sem Jesus nós continuamos cegos, nós continuamos mortos nos nossos pecados, nós continuamos distante da graça e da misericórdia de Deus. E agora quando nós nos encontramos com Jesus e Jesus nos tira aquilo que não nos fazia enxergar, a escuridão do nosso pecado, nós enxergamos a luz. E através da luz que é Jesus. Então nós vemos aquele homem agora curado da sua cegueira. Não viu Jesus, não sabe quem é Jesus, mas sabe que foi curado por Jesus. E muitas vezes nós, no século XXI, com tanta tecnologia, quem é Jesus? Só acredito em Jesus se eu vê-lo, se eu pegar que nem Tomé. Mas Jesus é presente, é real. E sem mesmo vê-lo, nós podemos senti-lo quando ele nos toca. Quando ele nos demonstra sua graça, sua misericórdia, sua fidelidade, sua mansidão. Quando ele nos pega e nos tira de situações a qual nós não víamos saída e fala, eu sou Jesus. Eu sou aquele que você procura, eu sou Deus. Então nós somos agraciados, maravilhados pela sua bondade e generosidade. Então, agora, depois que aquele homem é curado, então, quem o conhecia não acreditava que aquele homem estava sendo curado, tinha sido curado. Quando nós olhamos o versículo 8 e 9. Seus vizinhos, os que anteriormente o tinham visto mendigando, perguntaram, não é este o homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmam que era ele, outros diziam, não, apenas alguém que se parece com ele. Mas o próprio homem insistia, sou eu mesmo. Talvez você já teve a percepção, ou já teve alguma situação, de que quando você recebe algo da parte de Deus, quando as lutas da sua vida dão uma cessada, pessoas ficam incomodadas com isso. Pessoas ficam invejando, ou ficam com ciúmes, ou ficam com algum sentimento que te faz perceber que parece que o que Deus fez, a maravilha que Deus fez por você é um pesar no seu coração. E na verdade não deveria ser, devia ser alegria, devia ser paz, regozijo, devia ser que nem aquele homem
olha, eu não sei, mas foi Jesus. Atribuir a sua vitória a Jesus. Mas quantos que nos cercam, quantas pessoas que nos rodeiam, que nos aplaudem, são as mesmas que querem ver o nosso fracasso, querem ver a nossa derrota, querem ver a nossa estagnação, querem ver nós parados no mesmo lugar, murmurando, reclamando, achando que não tem situação que possa mudar, ou alguém que possa resolver o nosso problema. E talvez a pessoa está passando por muito mais tempo que você, por estar muito mais tempo na igreja, não viu o agir de Deus, você acabou de chegar e já está vendo as maravilhas de Deus na sua vida, e aquela pessoa então começa a querer te sufocar. Mas quem é você? Chegou agora na igreja para dizer que Jesus te deu essa maravilha, eu estou aqui há tanto tempo e não recebi nada da parte de Deus? Ou recebeu, nunca pôde ou não quis reconhecer que Jesus já fez sobre a vida dela? E aí fica, mas se parece, não é ele. Aquele lá é cego de nascença, quem não tem medicina avançada, não tem nada que possa fazer aquele homem ver de novo. Mas como Jesus tocou em você e te curou? Que absurdo é esse? São coisas que a gente ouve até no dia de hoje. Pessoas que não se converteram a Jesus, pessoas que só fazem volume dentro da igreja, porque não querem se arrepender de verdade, não querem encontrar o Jesus da cruz, não querem confessar o seu nome, não querem ter mudança de vida, mas querem ser aplaudidas, reconhecidas, ter um cargo pelo valor do seu dízimo, pelo valor das suas benfeitorias. Mas quando Paulo fala, não é por obras que herdaremos o reino dos céus, as pessoas ignoram esse fato. Quando Paulo fala que é por arrependimento, que é pela fé que nós vamos ser salvos em Cristo Jesus, as pessoas ignoram, porque as pessoas querem status, querem placas. Não, porque eu fundei tantos templos da igreja YXZ de Cristo. Porque eu dei um dízimo ao qual construiu aquele púlpito de mármore importado a essa igreja. E, sendo que a Bíblia fala que a salvação é através do sacrifício de Jesus. Aí as pessoas são enganadas, iludidas pela religião, pelos religiosos, pelos fariseus, pelos saduceus, e acham que estão no caminho certo, porque elas ainda vivem conforme as leis e os padrões deste mundo. Ignoram a lei de Cristo, ignoram a lei de Deus, ignoram as Escrituras, como aqui próprio Jesus anunciou: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Pessoas que procuram ser egocêntricas e querem achar que eles são salvadores e não Jesus. Por isso nós insistimos, por isso que nós temos e quando temos a oportunidade, falamos dessa cruz. A cruz que liberta, a cruz que transforma, a cruz que salva. Não é outro caminho, não é outro meio, não é outro Deus. Mas homens, por causa do seu egoísmo, da sua egocentria, começam a criar e moldar deuses para si, para então poder manipulá-los, para criar leis, regras a quais eles podem se alcançáveis. E se aquele Deus que eu criei começou a ter um padrão diferente do meu,
eu mudo de Deus, eu crio outro Deus, ou mudo as regras daquele Deus. Então, tudo fica muito mais fácil. Mas quando somos confrontados para um Deus imutável, um Deus que não abre exceções, um Deus que tem padrão, nós queremos censurá-lo. Nós queremos calá-lo, nós pensamos que podemos mudar os textos, mudar as escrituras, a forma de apresentar. Vamos conseguir algo. E na verdade, somos iludidos pelo nosso próprio egocentrismo pecador. E é por isso que a Bíblia, ela é algo extraordinário. Passou-se por 2 milênios, 2 séculos, décadas, e ela continua sendo a boca de Deus na nossa geração, porque o próprio Deus, ele é vivo e verdadeiro. E quando nós olhamos para a última parte do texto, a revolta, porque Jesus curou esse homem. Então, como foram abertos seus olhos, interrogaram eles. Respondeu o homem chamado Jesus, misturou a terra com saliva, colocou-as nos meus olhos e disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. E eles perguntaram: onde está este homem? Não sei, disse ele. Então agora, como viram que de fato Jesus era o causador e o abençoador daquele homem, então agora queriam condenar Jesus pelas suas boas práticas, novamente. Já que aquele que era cego atribuiu a Jesus a sua benfeitoria, então agora eles não queriam mais Jesus para curar outros cegos, queriam Jesus para condená-lo mais uma vez, para prendê-lo, para censurá-lo, para calá-lo, porque o povo tinha admiração pelos fariseus até então Jesus aparecer. Os fariseus não faziam nada pelo povo, só extorquiam o povo, só corrompiam o templo. E quando Jesus pega e chega e aí joga tudo isso, na expressão que nós usamos hoje, no ventilador, e as coisas ficam às luzes das escrituras claras, e aqueles povos começam a observar: não, pega aí, fomos enganados, nos venderam um falso Deus, nos venderam uma falsa sensação de salvação. E muitos então talvez pararam de frequentar as sinagogas, pararam de ofertar. Aqueles homens, vendo sua renda cair, a entrada de oferta cair, então começaram cada vez mais a querer crucificar, a pregar Jesus, a censurá-lo ou até mesmo exterminá-lo, para que Jesus não viesse mais então incomodá-lo. Diferente do dia de hoje, diferente da época dos profetas, da época dos reis, da época dos patriarcas, nenhum momento. Mas é por isso que a Bíblia nos mostra, nos demonstra Jesus e o que devemos fazer. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Vocês serão lançados como ovelha no matadouro. Se o mundo vos odiar, sabeis que odiou primeiro a mim. E talvez você nunca tenha ouvido falar isso, mas está escrito na Bíblia. Dá um Google, pesquisa, se informa, leia a Bíblia, se interage com esse Deus, para que não haja fariseus te enganando, te prometendo, te vendendo pedaços dos céus aqui na terra, te iludindo, e você comprando, achando que os milhões de dinheiro que você tem vai comprar a sua salvação. Sendo que Jesus nos dá de graça. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Jesus. Esse é o nosso Salvador. Que Deus os abençoe
E a gente se encontra aqui no próximo vídeo, neste canal, para te abençoar, em nome de Jesus. Olá, amigo, seguidor aqui do canal CRB. Você que quer nos ajudar, saiba que agora o Mercado Livre é parceiro nosso. E você inserindo o código CRB, ou Cassiano Beck, você estará nos ajudando em qualquer compra aqui no canal no Mercado Livre. Pode ser qualquer coisa, jardinagem, ferramenta, peça de automóvel, qualquer coisa. É só inserir o código e você estará nos ajudando.